aqui nós vamos dar sequência ao estudo, lá em legislação penal especial, da Lei de Crimes Hediondos. Nós já vimos no primeiro bloco o rol dos crimes definidos como hediondos pela Lei número 8.072, de 1990, obedecendo, então, o mandamento constitucional constante no artigo 5º, inciso 43. Nesse bloco, nós vamos observar as demais determinações legais que são pontuadas na lei em questão, Lei de Crimes Hediondos, Lei número 8.072. E como a gente já observou o teor do artigo 1º, parágrafo único, com todos os seus incisos, nós vamos dar início aqui a partir da observação do artigo 2º da lei. E o artigo 2º da lei indica que os crimes hediondos, a prática da tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins e terrorismo serão insuscetíveis de. Aqui é o dispositivo que fixa de maneira indiscutível que TTT, ou seja, tortura, tráfico e terrorismo, não são crimes hediondos. São crimes equiparados aos hediondos. No inciso 1º do artigo 2º, portanto, nós temos a vedação, a anistia, graça e indulto. E aqui reside uma primeira polêmica, mas essa polêmica já está superada, com pontuação inclusive do STF. Por quê? No texto constitucional do artigo 5º, inciso 43, nós temos a determinação que a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Lá no texto constitucional, não se fala em indulto. Aqui, na Lei 8.072, se fala em indulto. Veda-se a anistia, a graça e o indulto. E aqui a polêmica pontuou o fato de que, como indulto não é vedado pela Constituição, não poderia a legislação vedar. No entanto, essa polêmica é superada porque, na interpretação do STF, o indulto é espécie, no qual graça é gênero. Graça é o indulto coletivo e o indulto é a graça individual. Se é vedado o mais, por óbvio, vai ser vedado o menos. Então, dessa forma, graça e a modalidade indulto são vedados quando tiver, por circunstância, crime hediondo, tortura, tráfico e terrorismo. Lembrando que graça e indulto é competência prerrogativa do Poder Executivo, ou seja, do Presidente da República, enquanto que a anistia é competência prerrogativa do Poder Legislativo, ou seja, fruto da atividade legislativa do Congresso Nacional. O inciso 2 do artigo 2º da Lei 8.072 vai apontar a vedação à fiança quando se tratar de crimes hediondos e seus equiparados, tortura, tráfico e terrorismo. Essa posição constante aqui no inciso 2 do artigo 2º também foi alvo de grande polêmica, de grande divergência doutrinária. No entanto, também está superado. Haja vista que o STF pontuou que a vedação da liberdade constitucional via fiança. Fiança é o acaucionamento daquele acusado que vai lá pagar a sua fiança para se vincular ao processo, haja vista que essa fiança cauciona que o acusado comparecerá a todos os atos processuais e colaborará para um curso regular do seu processo criminal. Cumprindo tudo isso, ao final, então,
esse acaucionamento é liberado, isso é a fiança. No entanto, não pode haver liberdade condicional via fiança, mas sem fiança, pode. Muito bem. Seguindo, nós nos deparamos com o parágrafo 1º do artigo 2º, cujo texto indica que a pena por crime previsto neste artigo, ou seja, crimes hediondos, elencados no artigo 1º, parágrafo único, e ainda tortura, terrorismo e tráfico de drogas, serão cumpridos inicialmente em regime fechado. Aqui, gente, é o seguinte, o parágrafo 1º originário, ou seja, o parágrafo 1º de quando surgiu a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072, lá no ano de 1990, esse texto inicial escrevia que, para tais crimes, crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo, nós teríamos o cumprimento de pena totalmente, integralmente em regime fechado. Claro que isso gerou uma série de divergências, de posições contrárias, e foi parar no STF para o posicionamento, então, pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo. E a posição do STF foi a de que o dispositivo era inconstitucional. Haja vista que você disciplinar que toda a pena vai ser cumprida integralmente em regime fechado, acaba confrontando, ferindo o princípio da individualização da pena. Tendo em vista essa fundamentação, o dispositivo, então, foi considerado inconstitucional, sendo que aqueles que estavam já em cumprimento de pena em decorrência desses crimes, teve a progressão apontada e amparada pela regra de todos os outros crimes que não aqui os elencados na Lei 8.072. O legislador, no entanto, em 2007, veio e corrigiu essa posição, trazendo que os apenados dos crimes hediondos, lá na nossa tortura, tráfico, terrorismo, terão o cumprimento de pena inicialmente no regime fechado. Tá certo? E aí, claro que vai seguir uma regra específica para a progressão, mas é só inicialmente e não totalmente em regime fechado. Seguindo, vamos avaliar o parágrafo 2º, que virou uma confusão. Por que essa confusão? Veja bem, se no texto original, lá em 1990, quando entra em vigor a Lei de Crimes Hediondos, o parágrafo 1º apontava que o regime seria cumprido totalmente fechado, ou seja, o cumprimento da pena dar-se-ia em total regime fechado, na sua integralidade, o parágrafo 2º não precisava, não tinha razão para se relacionar com essa ordem. Mas com a modificação do parágrafo 1º em 2007, pela Lei 11.464, houve a necessidade do quê? De se estipular, então, já que somente o regime inicial seria fechado, como se daria a progressão. E isso vai ser encaixado no parágrafo 2º da lei, que antes dessa necessidade, prescrevia que, em caso de sentença condenatória, o juiz iria, de maneira fundamentada, decidir se o réu poderia apelar em liberdade. Como agora a gente precisa descrever como vai acontecer a progressão de regime, foi tirado o teor do parágrafo 2º e foi passado lá para baixo, no parágrafo 3º, tá? Então, o que aconteceu? O parágrafo 2º, em 2007, vem descrever que a progressão de regime, no caso de condenados pelos crimes previstos nesse artigo, ou seja, crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo, que esse cumprimento dar-se-á com essa progressão de regime, dar-se-á com o cumprimento de
2/5 da pena se o apenado for primário e 3/5 da pena se reincidentes, observados parágrafos 3º e 4º do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Muito bem, essa é a regra que vigorou, portanto, de 2007 até janeiro de 2020, haja vista que foi quando entrou em vigor a Lei número 13.964, de 24 de dezembro de 2019, pacote anticrime. Por quê? O pacote anticrime modificou o regime de progressão, não só aqui, mas também dos outros crimes, apontando todos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Deixa, portanto, a progressão de funcionar em 2 modelos de fração para passar em outros. Há uma expansão desse intermeio da progressão de regime para crimes hediondos e para equiparados, agora não mais em fração, mas em percentual de pena. Isso está no 112, Lei de Execução Penal, e nós vamos verificar assim que nós acabarmos aqui de analisar os dispositivos da Lei 8.072. Então, parágrafo 1º, mudou, prescrevendo que não existe mais regime totalmente fechado, o regime inicia com o fechado. Parágrafo 2º, que antes cuidava se o condenado poderia apelar em liberdade por decisão fundamentada do juiz, muda para o parágrafo 3º. Por quê? Porque no 2º nós precisamos, então, quando se decide que haverá progressão, de um regime de progressão. E esse parágrafo 2º vigorou até agora, janeiro de 2020. O parágrafo 3º indicava que, em caso de sentença condenatória, o juiz fundamentará se o réu poderá apelar em liberdade. Esse texto se manteve, tendo em vista que, anteriormente a essa modificação, esse teor constava no parágrafo antecedente. Hoje não. Parágrafo 3º, em caso de sentença condenatória, o juiz, então, vai decidir de maneira fundamentada se o réu apela em liberdade. E o parágrafo 4º vem apontar a prisão temporária. Por quê? Porque é diferenciado para crimes hediondos, bem como para tortura, tráfico e terrorismo. Como que nós vamos, então, pontuar a prisão temporária? Ela tem o tempo de 30 dias, prorrogável por mais 30 em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, para crimes hediondos equiparados, 30 dias, prorrogáveis por mais 30 em caso de comprovada necessidade, e para os demais, 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Tendo visto aqui o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, apontando que o 2º não existe mais, eis que revogado pelo pacote anticrime, nós vamos para o artigo 3º da Lei 8.072, que apontou que a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou a incolumidade pública. Tem muito questionamento, muita polêmica em cima desse artigo 3º da lei. Por quê? Porque essa regra, quem vai definir qual sistema prisional vai estar inserido o preso, não pode ser aqui a Lei de Crimes Hediondos, mas vai depender de outros fatores e outras regras que dispõem a respeito da matéria. A partir do parágrafo 3º, o que a Lei 8.072 faz é indicar várias modificações, principalmente no preceito secundário de vários tipos penais constantes lá no Código Penal. Então, a título de exemplo, o nosso artigo 4º foi vetado,
Mas o 5º aponta um acréscimo no artigo 83 do Código Penal, que dizia respeito a cumprimento de pena. O artigo 157 também, que vem apontar o parágrafo 3º do artigo 157. O 159 também vai ter uma modificação no preceito secundário, a partir aqui do texto da Lei 8.072. E assim nós temos outros, o 213, o 214, já revogado, o 223, 267, 270 e o artigo 7º da nossa Lei de Crimes Hediondos vai também acrescer um parágrafo no artigo 159, colocando aquela questão quando o crime é cometido por bando ou quadrilha. Isso vai fazer com que o coautor que o denuncie a autoridade, facilitando a liberdade do sequestrado, vai ter a sua pena reduzida de 1 a 2/3. O parágrafo 8º também faz modificação no artigo 288 do Código Penal, e o artigo 9 vai falar a respeito de penas também. Artigo 10º, uma mudança que vai acrescer no CPP um parágrafo único ao artigo 35, 11 vetado, o 12 aponta que a lei entra em vigor na data de sua publicação, e o 13 que estão revogadas as disposições em contrário. Esse, então, é o teor aqui da nossa Lei de Crimes Hediondos, que é muito simples e muito reduzida. Por quê? Porque ela, o que faz de maneira especial, além de modificações promovidas no Código Penal, no Código de Processo, é o fato de apontar no artigo 1º e no seu parágrafo único quais são os crimes hediondos. No artigo 3º, no artigo 2º, aliás, vai apontar quais são as vedações nos incisos 1 e 2, e aí vai seguir por parágrafos estipulando como se dá, então, o cumprimento de regime, a apelação, a prisão temporária, e dizia antes do pacote anticrime como que a progressão ia acontecer. Agora isso está lá no 112 que nós vamos observar. O artigo 112, então, lá da Lei de Execução Penal, já com, claro, a modificação promovida pelo pacote anticrime, Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, tem o seguinte teor. Artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos inciso 1 do artigo 112, 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2 do artigo 112 da Lei de Execução Penal, 20% da pena, se o apenado for reincidente e o crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 3, 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 4, 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 5, 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, ser primário. Aqui, então, a partir do inciso 5, nós começamos a disciplina do cumprimento de pena e progressão de regime para os nossos crimes que nós observamos. Hediondos e equiparados, tortura, tráfico e terrorismo. 40% da pena é o quantum para progredir para
regime menos rigoroso quando o apenado for primário nesses crimes que nós apontamos. O inciso 6 vai disciplinar que o apenado terá que cumprir 50% da pena quando for A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, C, primário, vedado livramento condicional. Essa é a linha A do inciso 6 do artigo 102. A linha B, que exige também o cumprimento de 50% da pena, se o apenado for condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. E C, também do nosso inciso 6 do artigo 112 da Lei de Execução Penal, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Olha aqui, a milícia privada, em que pese não ser apontada como crime hediondo, tá? Não ser apontada como crime hediondo. Inciso 7. No inciso 7, nós temos 60% do quantum da pena a ser cumprido para progressão de regime para regime menos rigoroso, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E, por fim, o nosso inciso 8, que indica o cumprimento de 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, vedado ou livramento condicional. Então, com essa análise do percentual destacado agora para progressão de regime quando se tratar de crimes hediondos ou equiparados, nós finalizamos a leitura da nossa Lei 8.052, a Lei de Crimes Hediondos, lembrando que nós vamos analisar nas leis especiais, na nossa legislação penal extravagante, quando formos tratar do tráfico de drogas e do terrorismo, quais são as modalidades previstas enquanto crime hediondo. Então, a gente fica por aqui, no que diz respeito à nossa lei de crimes hediondos, e lembrando que o ambiente virtual está aberto para dúvidas que tenham surgido aqui da nossa aula gravada. No mais, eu agradeço e até a próxima. Tchau, tchau.